dentro dele é aumentado. E acontece assim. Aqui está a pessoa. Ela tem um ponto de radiação mental, por exemplo, pessoa se vitimizando. Olha o que ele me fez, olha o que ela me fez, ó vida, ó azar. E vai. Aquela onda mental, ela vai entrar em fase com as ondas mentais dos espíritos que têm o mesmo padrão, não é? Então o que acontece com aquele pequeno ponto psíquico negativo? Ele se torna o quê? Gigante, não é? Superlativo. Se o psicólogo ou o médico não perceber que aquele sintoma que a pessoa está tendo é um sintoma agregado à interferência espiritual, ele vai dar que proporção para o problema da pessoa? Ele vai achar o quê? Impossível. A pessoa acha que é impossível resolver. Porque a maior parte do domínio do problema não está sob a guarda da pessoa. Está sob interferência externa. Então ela tem uma sensação de não poder. Então você tem que cortar essa interferência por interação espiritual, para a pessoa enxergar o problema na dimensão que ele é, para ela resolver, mudar a sintonia e irradiar alguma radiação positiva. Porque aí o que acontece? As ondas mentais que vão estar em coligação com elas são positivas. Então o poder dela se alarga. Então a pessoa está, 800. O que ela focaliza nela cria volume. Entendeu? Então, mulher está no pré-menstruo, mediunidade aberta, se ela tiver focalizada baixa autoestima, pode ir lá para o negativo, aí ela perde o controle. Mas se ela resolver estabelecer uma boa sintonia, aí ela ganha. Entendeu a explicação? O Emmanuel tem uma explicação muito interessante com a conjunção mas. Já ouviram essa lição? Acho tão importante que nas aulas de português devia ter o uso da conjunção mas. Jesus ensinou a perdoar. Mas eu não tenho força para tal coisa. Aí outra conjunção mas. Eu não tenho forças, mas Jesus me ensinou a confiar em Deus. Se você coloca a conjunção depois de Jesus, dá errado. Você tem que colocar a conjunção antes de Jesus. Aí dá certo. Isso aí é Chico Xavier. Então, faz isso daqui no pré-menstruo. Coloca a conjunção. Eu ainda me reencarnei mulher, não sei como é que é, mas eu também posso falar, fazer um presente, não é? Então coloca. E no homem, como é que funciona essa questão? Não é? Como é que funciona? O homem também tem ciclagens, mas são ciclagens infradianas, elas são microciclagens. Então o homem também tem essas alterações hormonais, né? Mas elas não é de mês em mês, é ciclagem diária. Então também existe, diária. Todo dia você está batendo isso? Tá. Todo dia ele tem uma ciclagem, uma microciclagem, né? Então também tem essas alterações. Então, vamos dizer assim, veja, queria, antes de projetar algumas imagens, queria ressaltar para vocês que a mediunidade é uma função de senso de percepção.
ela vai agir sobre o cérebro. Então uma pessoa diz assim, será que meu problema é espiritual ou é orgânico? Você acha que faz sentido essa pergunta diante do que foi explicado? Então o problema espiritual afeta o organismo. A grande questão é, se você encontra uma coerência direta, olha, ele está doendo a perna porque ele fraturou a perna. Acabou. Acabou, a coerência direta, mas existem muitas coisas na nossa vida que a gente não entende de onde vem. E existe uma questão de fundamental importância nas nossas angústias existenciais, que é o seguinte: toda vez que você tiver dúvida, é hora de rezar. E se nós não tivéssemos dúvidas, nós não recorreríamos a Deus. E quando a gente quer ser Deus, a gente fica ansioso. Porque a gente quer fazer o mundo acontecer de acordo com o meu comando. Pô, ele me falou isso para mim? Como que me acontece isso eu? Não é? A pessoa quer ser Deus. Não vocês são pessoas de luz, mas o pessoal lá fora. Então, nós precisamos sempre pensar assim, estar com Deus. Não querer ser Deus, estar com Deus. Então, se Deus me encaminhou aquele problema, eu estou com Deus, Ele me encaminhou. Então, agora eu vou com Deus resolver. Isso é muito importante, não querer ser Deus, isso dá ansiedade. Então, eu quero estar com Deus. Primeiro, eu aceito. Se me aconteceu isso, é porque Deus me mandou isso por algum motivo, não foi para me derrubar, foi para que eu responda com alguma melhoria. Então eu estou com Deus, agora eu vou caminhar com Deus. Então a primeira coisa é aceitar, para você poder transformar. Senão, quando você está na água, se debate, você afunda. Se você aceita o impulso da água, você boia, aí você nada, vai para onde você quer. Não é assim? Então é a mesma coisa, estar com Deus. E quando nós estamos assim, com a serenidade, estamos com Deus, confiando, nós estamos no zênite. A mediunidade está no zênite, no eixo. Por isso que é muito importante não esquecer, amar a Deus sobre todas as coisas. A nossa primeira relação é com Deus. E ao próximo como a ti mesmo. Mas se a gente não tiver essa filiação a Deus, a gente não enfrenta os problemas com o próximo. Às vezes você diz assim, difícil eu perdoar, mas por Deus eu perdoo. Coloca Deus na frente. Porque às vezes você lembra daquilo, nossa, mas que estrupício que ele me fez, eu não vou perdoar nunca, não é? Por ele eu não perdoo, mas por Deus eu perdoo. Então, você se desliga. Também, deixa a pessoa ser o que ela quer ser. Liberta. Senão você fica amarrado. Você precisa se libertar. Seguir o seu caminho, suas coisas, seu destino. Liberta, cada pessoa tem o seu tempo. Você faz o possível. Deixa para Deus o impossível. Então esse está em zênite, ou seja, está no eixo do equilíbrio da mediunidade. Vamos passar algumas imagens. Não sei se a luminosidade vai permitir a visualização, mas a gente vai tentar. Bom, essa é uma aula que nós ministramos na Faculdade de Medicina da USP. Nós somos responsáveis pela disciplina Medicina e Espiritualidade, que é dada para os estudantes da Faculdade de Medicina. Vamos pular essa parte. Aí, ó, o Código Internacional de Doenças. Sabe o que é o CID-10? Vamos supor que você recebeu um afastamento do trabalho. O médico vai colocar um diagnóstico para entregar no departamento pessoal. Ele não vai escrever hemorroida. Vai te deixar constrangido. Psicose delirante. Ele não vai, você concorda? Então ele coloca um número que é mais discreto. Não é verdade? Mantém a privacidade da pessoa. Ou então você imaginou o seguinte: eu escrevo uma carta para um médico árabe. Ele vai entender o diagnóstico que eu estou dando, escrito em português, não vai.
Então, existe uma convenção que cada doença tem um número. Esse é o Código Internacional de Doenças. Então, esse livro tem todas as doenças e desordens que a medicina conhece. Vamos passar o próximo, por gentileza? Olha lá. Estado de transe e possessão. Perda de identidade com manutenção da consciência de ambiente. Só é doença quando não tem controle. Não é doença quando a pessoa tem controle no seu contexto cultural ou religioso. Seu médico já investigou se existe esse componente mediúnico no seu caso? Pergunta para ele se o seu caso é compatível com o Código Internacional de Doenças, item F44.3. Doutor, o senhor acredita que possa ter sido uma possessão, aquela crise epilética? Você já perguntou para o médico assim? Então, agora você pode perguntar, porque ele tem que saber. Ele tem que saber localizar onde está o problema espiritual. A Organização Mundial de Saúde, inclusive, coloca que a medicina precisa pesquisar elementos semiológicos do sistema espiritual. Quer dizer, o médico precisa ver como é que ele vai examinar a parte espiritual. Tá? Vamos ao próximo, por gentileza. O DSM-4, Manual de Desordens Mentais da Associação Americana de Psiquiatria, vai colocar: o clínico deve tomar cuidado para não diagnosticar erradamente como alucinação ou psicose casos de pessoas que dizem ver ou